dar só uma repassada na aula passada, se ligou? E aí a gente vai pegando os exercícios mais avançados pra gente ir indo na pegada da calorimetria mesmo, certo? Que a gente começa sempre o que? Capacidade térmica. Capacidade térmica nada mais é do que a quantidade de calor produzida no corpo para ele variar uma temperatura. Ou seja, quanto de calor eu preciso basicamente para aumentar 1 grau Celsius, por exemplo, em uma água, por exemplo. Aqui, ó, a gente usa essa fórmula basicamente, C igual a Q sobre delta θ, que o Q, lembrando, é a quantidade de calor e o delta θ é a variação de temperatura. Beleza? Então, ó, um corpo recebe 20 calorias, certo? E sua temperatura varia 5 graus. Então, ó, quantidade de calor 20, variação de temperatura 5. Certo? Resolvendo isso dá 4. 4 que? Calorias por grau Celsius. Ou seja, para cada grau Celsius que eu preciso aumentar, eu tenho que acrescentar quantas calorias? 4. E assim por diante. Já o calor, a capacidade térmica específica, ou melhor, calor específico, ele é justamente, ó, uma medida numérica da quantidade de calor que acarreta na variação de uma temperatura. Certo? Por exemplo, vamos admitir que esse corpo lá no item anterior, certo? Ele tenha 10 gramas de massa. Então, ó, a minha capacidade térmica, certo? De acordo com a massa daquele objeto, é 0,4 o que? Calorias por grama de grau Celsius. Tá? Então, a fórmula é a capacidade térmica do objeto sobre a sua massa. A massa do objeto em si. Certo? O calor específico é uma grandeza característica do material. Ou seja, cada material tem a sua grandeza, seu calor específico. Certo? Grave isso. Cada, por exemplo, água sólida 0,5 caloria por grama de grau Celsius. Água líquida 1 caloria por grama de grau Celsius. O vapor 0,48 grama tal. O maior geralmente é a água, o valor de 1, certo? Vamos ver algumas especificidades aqui. O chumbo 0,031, prata 0,056. Mas não adianta ligar o botão do pânico. O professor, vou ter que gravar isso tudo? Não, geralmente nas questões vem se dizendo o calor específico de cada um, certo? Não se preocupe quanto isso. Ó, um corpo de massa 1000 gramas é constituído por uma substância cujo calor específico vale 0,094 calorias por grama grau Celsius. Então não se preocupe, geralmente eles passam as informações de que substância é e quanto ela é. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver já a equação fundamental, a fórmula geral da calorimetria, que aí já é um pouco mais avançado, mas a gente vê os exercícios. A gente corrige as duas baterias de exercícios, a da aula anterior e dessa aula. Beleza? Um abraço para todos, fica com Deus e até mais.